Saudações, pessoas! A gente vai fazer um vídeo então para falar do Green New Deal, né? O que é esse New Deal verde? Né? Essa ideia que surge em 2019, né? Ela é colocada em prática em 2019, já se falava desse New Deal verde antes, a partir de 2007, em 2008, o próprio Barack Obama, né, vai investir 800 bilhões de dólares para recuperar a economia estadunidense depois da crise de 2008, inclusive com uma pauta ambiental. Mas em fevereiro de 2019, né, Alexandria Ocasio-Cortez, uma deputada democrata pelo estado de Nova York, ela manda uma resolução para o Congresso propondo o Green New Deal, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Green New Deal, mas também tem que lembrar do New Deal, né? O New Deal foi um novo acordo, né? Foi implementado por quem, né? Pelo presidente estadunidense, né? O Franklin Delano Roosevelt. Ele foi presidente dos Estados Unidos de 1933 até 1945, né? Ele acaba falecendo em 45, um pouco antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. Ele foi eleito por 4 mandatos, né? O presidente que mais vezes ficou na presidência dos Estados Unidos. E durante o período de 1933 a 1937, ele vai colocar em prática o New Deal, né? O que consistia o New Deal? O New Deal consistia numa série de obras públicas, intervenção do Estado, para recuperar a economia, principalmente dos Estados Unidos, depois da crise da Bolsa de Valores de Nova York, né? A crise de 1929, a quebra geral que deu na economia, depois se espalha pelo mundo, inclusive vai bater muito forte no Brasil, mas ela surge, né, principalmente nos Estados Unidos, em 1929. E aí, o que o governo vai fazer, né? Cara, o Franklin Delano Roosevelt ele vai perceber que o único agente capaz de motivar, de ativar a economia de novo é o Estado. E de que forma ele vai fazer isso, né? Criando, investindo na construção de obras públicas, tá? E ele vai se basear nas ideias keynesianas, né, de um político inglês que é o John Maynard Keynes. Então, o keynesianismo, se vocês ouvirem isso, você tem que se ligar. Keynesianismo é a participação, é a intervenção do Estado na economia, né? O Estado como grande planejador, né, como grande articulador. Aquela história lá da mão invisível do mercado, né, do liberalismo clássico. O mercado se autorregula, o Estado tem que se afastar da economia. O Keynes vai dizer que não é bem assim, o Estado tem que ser um planejador, tem que ser um orientador e regular o mercado. É mais ou menos essas ideias que o Franklin Delano Roosevelt vai colocar em prática nos Estados Unidos, né, a partir de 1933. Tá? Ficou conhecido como New Deal. Os itens, né, os principais itens do New Deal eram o seguinte, ó, investimento maciço em obras públicas, né? Então, construção de estradas, de hidrelétricas, né, de barragens, pontes, hospitais, escolas, aeroportos, principalmente em infraestrutura, para aquecer a economia, gerar emprego, gerar renda, né, e mover a economia de novo, que ela estava realmente muito parada em função da crise de 1929, desemprego maciço, empresas quebrando. Então quem é que surge como o agente capaz de motivar, de alicerçar e de alavancar a economia de novo, o crescimento econômico? É o Estado, né? Então investimento maciço em obras públicas, tá? Outra coisa, destruição de gêneros alimentícios, dos estoques dos gêneros alimentícios. Isso aqui é interessante porque no Brasil a crise vai estar associada ali em 1930, a Revolução de 30, né? Vargas assume o poder e vai enfrentar esse momento de crise também. O que o Vargas vai fazer no Brasil? O Vargas vai tentar aquecer a economia brasileira de novo, destruindo, por exemplo, os estoques de café, que o Brasil era um grande produtor de café, né? Dependia muito das exportações de café. Então, para tentar aumentar o preço do café, o Vargas vai colocar fogo nos estoques aqui. A mesma coisa acontece lá nos Estados Unidos. Então, eles eliminam os estoques de alimento para tentar, né, controlar o preço, né, e gerar de novo aquecimento na economia. Então, algodão, trigo e milho, eles tentaram eliminar esses estoques para diminuir a queda nos preços, porque quanto mais estoque tu tem, né, a tendência é diminuir o preço de um determinado produto. Quanto menos estoque tu tem, a tendência no capitalismo é aumentar o preço desse produto e isso ativar, por exemplo, a agricultura, tá? Controle sobre os preços, né, e sobre a produção, porque a crise de 29 também é uma crise de superprodução. Os caras produziam demais, achando que o capitalismo, né, ia absorver toda essa quantidade enorme de mercadorias que eram produzidas, e isso não aconteceu, né? Em 1929 a gente viu isso, a queda foi brutal na economia, principalmente nos Estados Unidos, e depois se espalha pelo mundo inteiro, tá? E a diminuição da jornada de trabalho, olha que interessante, ó. Diminuição na jornada de trabalho, né?
novos postos foram criados, porque assim tu diminui a jornada de trabalho, tu vai precisar de mais trabalhadores. Então essa é uma ideia interessante, ó. O salário mínimo nos Estados Unidos foi fixado, o seguro-desemprego, né, e o seguro-aposentadoria para aquelas pessoas com mais de 65 anos de idade. Então aqui a gente vai conhecer como welfare state, né, o estado de bem-estar social nos Estados Unidos surge a partir da década de 30 com o New Deal, né? Tu tem que dar uma assistência aos trabalhadores, né? Dar um salário justo, um salário digno, para que eles também possam ter tempo para consumir. Então essa foi uma ideia interessante colocada em prática, né? E que levou os Estados Unidos a um grande desenvolvimento econômico pós 1930 e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Avançamos aqui então, ó, Welfare State, né? Então aqui a gente tem uma sugestão de um livro, né, do Maurício Godinho Delgado, da Lorena Vasconcelos Porto, né, que organizaram então os grandes desafios do estado de bem-estar social, né? O welfare state vai surgir nos Estados Unidos a partir dos anos 30. E no Brasil é engraçado, porque assim também a gente pode fazer uma relação com o governo Getúlio Vargas, né? A criação da CLT, né, do salário mínimo, então a questão da previdência social. Então é importante a gente lembrar que esse movimento que acontece nos Estados Unidos também acontece no Brasil, o estado de bem-estar social. E no Brasil também o forte investimento do Estado, né, na construção de grandes empresas, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, né, a CSN. Depois, nos anos 50, a gente vai ter a criação da Petrobras, tá? Então, só para fazer essa relação entre o estado de bem-estar social que começa a surgir nos Estados Unidos, também começa no Brasil nos anos 30. Bom, e o que é o Green New Deal, né? Então essa ideia surge em 2019, mas como eu falei, já era uma ideia que circulava nos movimentos ambientalistas há um bom tempo, mas ela foi colocada como uma resolução para o Congresso nos Estados Unidos em 2019, em 7 de fevereiro de 2019, tá? Arquitetada então por a ala progressista, né, do Partido Democrata. E aqui a gente tem a Alexandria Ocasio-Cortez, uma jovem deputada latina eleita pelo estado de Nova York, e tem colocado umas pautas bem progressistas na política estadunidense. Se vocês lembrarem, né, o Bernie Sanders foi um pré-candidato do Partido Democrata para as eleições que ocorreram em 2020, né? E o Green New Deal fazia parte então do programa do Bernie Sanders, né, quando ele era pré-candidato, tá? Então a ideia é isso, né? Um horizonte futuro, assim, próximo, a gente vai enfrentar um sério problema ambiental, né? Uma catástrofe ambiental se aproxima e a gente tem que encontrar alguma alternativa. Então, evitar o aquecimento global, né? E a degradação ecológica do planeta e dos recursos naturais. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Green New Deal propõe realizar objetivos em 10 anos, olha só, em curto prazo, em 10 anos, tá? Zerar as emissões líquidas de gases, né, do efeito estufa através de uma transição justa, né, para um modelo de energia sustentável, então, assim, energia eólica, né, a maré motriz, tá? Energia solar, porque assim, a dependência dos Estados Unidos em relação ao petróleo é gigantesca, né? O que move a economia estadunidense ainda é os derivados do petróleo. Então, uma mudança energética é um dos principais objetivos do Green New Deal, tá? E com isso geraria milhões de empregos. Olha que eles falam, por exemplo, né, em 10 anos a criação de 10 milhões de novos empregos, empresas com altos salários. Então também teria uma transição não somente energética, mas também no mundo do trabalho, tá? Isso faria com que assim até 2030, né, a redução seria gigantesca na emissão de carbono para a atmosfera. Então assim, investir na infraestrutura, na indústria para enfrentar, né, os grandes problemas, os desafios do século XXI, essa é uma das ideias do Green New Deal, né? Limpar a água, né, possibilitar a resiliência climática, quer dizer que o clima, a gente tem que parar com as emissões de CO2 agora, né, diminuir a degradação ambiental do planeta para que o planeta consiga, né, ser resiliente, né, ele consiga se recuperar nesse intervalo de tempo muito curto, porque a gente não tem muito tempo não. Se continuar essa destruição sistemática do ambiente, a emissão cada vez maior de gases do efeito estufa, a mudança climática vai ser generalizada, né? Então a gente tem, por exemplo, 2020, 5 anos do Acordo de Paris, que também é um acordo importante, por quê? Porque prevê a emissão, que a temperatura do planeta não aumente mais de 2 graus Celsius até 2100, porque senão os resultados seriam catastróficos, tá? Então essas são as principais ideias do Green New Deal, um programa ousado, que está na pauta estadunidense da política atual, então é importante a gente se ligar nisso, né? E também não só para os Estados Unidos, né? Como também no mundo inteiro. Falou, galera? Então deixei aqui umas referências para vocês aqui, depois eu vou botar na descrição do vídeo. Um forte abraço e até a próxima!